Vem aí o comentário do Luiz Gonzaga Mineiro, uma análise de assuntos que foram então tratados aqui no nosso jornal. Boa noite, Luizinho. Quais são os comentários de hoje? Boa noite, meus amigos que estão aqui acompanhando o Jornal da Resende nessa quinta-feira. Muito obrigado, Pedrinho. Hoje eu quero tratar aqui de dois assuntos exclusivamente. A questão da votação da Câmara terça-feira, que ainda tem ressonância, e depois nós vamos falar sobre a fiscalização na questão do Covid. Eu quero começar falando sobre a questão da votação. Vocês viram, o assessor jurídico da Prefeitura deu uma entrevista para a gente, falou bastante da questão da preocupação com a votação da Câmara Municipal, que não aprovou, que rejeitou a proposta do Executivo de aumentar a alíquota de 11% para 14%. É claro que essa é uma decisão de âmbito nacional, é claro que essa questão vai ter que ser tomada em algum momento, e o que a Câmara fez foi dizer o seguinte: nós não vamos votar isto agora. Entendeu? Essa questão foi muito clara. São vários os aspectos. As ponderações feitas hoje pelo assessor jurídico, elas são absolutamente pertinentes, elas estão lastreadas numa base legal, elas estão contextualizadas dessa forma. É claro que não é com esse rigor, o mesmo rigor que está se dizendo. Existem afirmações assegurando que tem uma possibilidade de manutenção de todos os recursos que virão até outubro, e ainda uma outra negociação que está andando, que eu pesquisei, que eu fui atrás, já ouvi entrevistas, já vi textos dizendo que essa discussão pode ser prorrogada até 31 de dezembro. Então, existe uma outra discussão aí. Eu acho que esta ideia de botar a corda no pescoço dos vereadores, da forma que foi feita, chegar lá na Câmara com pouco espaço e colocar questões daquela forma, isto foi um erro estratégico. Eu já disse isso, estou repetindo. Esta questão aí podia ser tratada desde novembro do ano passado. Essa questão não foi em nenhum momento colocada, trouxeram há muito pouco tempo para a Câmara. Se não me engano, 4 vereadores alegaram essa questão de pouco tempo. O Lucimar, que é da base do governo, que aliás fez uma declaração muito interessante, muito pertinente na votação, infelizmente teve um erro na nossa edição na terça-feira e não pôde entrar, mas o Lucimar fez uma colocação muito clara sobre este aspecto do tempo. Por que deixaram para agora? Tivemos tanto tempo e não fizeram, né? Bom, depois o Zezé Cruz também fez uma ponderação muito boa sobre isto. Depois o Zé Pedro, com a sinceridade dele, com a honestidade dele, com a clareza dele, com a simplicidade, ele também fez uma colocação que, aliás, foi muito além disso. A colocação foi mais pesada, porque o secretário de Finanças estava falando lá na Câmara sobre a questão do velório. Ele disse que aquele assunto precisava ser tratado mais, porque já tinha sido resolvido, eles já tinham perdido a votação. Tudo está contextualizado. E o João Lourenço, salvo engano, também falou contra. Então, quer dizer, a questão do prazo foi determinante. Além da questão do prazo, que eu já disse, a cultura que está mudando na Câmara, dos vereadores não querem que chegue lá com um prato feito para eles comerem. Eles querem escolher mistura, eles querem saber como é que é, como foi feito, tem uma mudança de comportamento e precisa perceber isso. E não adianta mais ir lá o modelo antigo. Esse modelo antigo acabou, está resolvido. Houve uma subestimação da Câmara nesse caso. Em outros casos também, no caso do velório e vários outros casos. A votação da emenda anterior dos 120 e 180 dias confusa também foi um fator que prejudicou muito o encaminhamento da segunda e mais importante votação. Eu quero dizer que tem uma mudança na Câmara, já disse isso várias vezes, e isso precisa ser percebido. A Câmara está sendo vista, está sendo mais observado, os vereadores estão sendo mais cobrados, e isso é um ganho muito importante para que funcione. Conversei hoje de manhã com o Bonfim, o assessor jurídico, ele me falou dessa história, levantou todas as ponderações dos complicadores, né? Me pediu, inclusive, me chamou até atenção para alguns lugares por aqui, citou Bom Jesus, onde Bom Jesus aprovou. Por outro lado, Monte Belo, que está muito bem, que deu aumento para os funcionários, está pagando bônus para os funcionários, foi lido lá na Câmara pelo vereador João Lourenço, não aprovou. Quer dizer, uma situação, deu aumento, deu todas as regalias para os servidores, paga um ótimo aumento e não aprovou. Então esse negócio de exemplo é muito perigoso, porque você tem um que prova uma tese e eu tenho outro que prova outra tese. Mas isso aí vai ter que se resolver, vai ter que andar. Agora, precisa baixar um pouco a bola na relação com a Câmara. Precisa pensar melhor.
Tem erro de planejamento, tem erro de visão financeira nisso. Precisa olhar, precisa mudar. Essa é uma coisa complicada. Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês, e que é muito importante, é sobre a crise que nós estamos vivendo aqui, da fiscalização na questão do Covid. Precisamos tratar disso com seriedade. Seriedade. A primeira coisa que a gente tem que falar, se falar de Covid aqui, é do quanto o trabalho até esse momento foi bem feito aqui. Se nós temos um bom resultado até agora aqui, significa que teve um trabalho bem feito. A saúde, a comissão extraordinária, o COEX, cuidou muito bem disso. Até agora nós fomos muito bem. Esta ferramenta que foi criada recentemente, o CVA, teve um trabalho muito importante. A testagem que está acontecendo agora, tudo até agora foi muito bem. Então a primeira coisa que tem que ficar clara é o seguinte: não estamos reclamando do passado e nem podemos viver apenas com essa referência. Neste momento, o volume de reclamação é muito grande, enorme. Toda hora vem gente me gritar na janela da minha casa, eu estou no recolhimento. Ô, Luizinho, vai ver lá, fiscalização em tal lugar e tal. Chega muita coisa escrita para a gente, é uma cobrança muito grande da fiscalização. Esse é um problema indiscutível. O que passa nesse momento, a gente vai falar? Passa a visão de que não está havendo uma firmeza na fiscalização. Passa uma visão de que a administração dá dois sinais para a sociedade. Um lado, um sinal de que está endurecendo, e para o outro lado que flexibiliza. Esse duplo comando, essa visão de duplicidade, que eu nem acho que exista, mas existe um sentimento disso, é muito ruim. Então isso precisa ser resolvido. A outra coisa que eu preciso colocar aqui com a mais absoluta clareza e sinceridade, eu estou acompanhando a luta para conseguir contratar gente. Não contrata ninguém, não contrata. As pessoas vão lá, preenchem 50 fichas, 60 fichas, 40 formulários, 50 formulários, na hora que vai definir que é para ser fiscal, ninguém quer ir. Os fiscais estão querendo sair, não quer ficar. A menina do recurso humano, a Tati, sabe perfeitamente bem o que é isso. Está sofrendo porque não consegue. A pressão é muito grande. O problema é real, existe, tem que ser encarado de frente. E outra coisa, as barreiras, você olha para as cidades vizinhas, voltar a reforçar as barreiras, a tomar condições. É claro que ela não resolve, mas é um filtro. Essa questão de temperatura, é preciso criar mecanismos de controlar isso aí. É preciso endurecer o jogo. Não é justo que os fiscais sejam colocados da situação que está. Estão sendo humilhados, maltratados, desrespeitados. E eles estão cuidando da nossa saúde, da saúde de todo mundo. E só quem pode protegê-los é a administração. Então, esta cobrança que está sendo feita nesse momento. Eu recebi uma informação de uma pessoa que foi testemunha ocular, de uma fiscal no Lava Pé sendo humilhada, maltratada, desrespeitada, entendeu? É muito difícil que as pessoas numa cidade pequena como essa passem por isso e continuem trabalhando. Eu tenho certeza que tanto a Solange como a Tati estão sofrendo horrores nesse processo, porque elas não conseguem gente e têm demanda. Este é um caso muito sério. O empenho do pessoal para juntar gente é indiscutível e está correndo atrás. Agora, a sociedade precisa contribuir, as pessoas precisam perceber. Ou se não, tomar a decisão mais forte. Tem que fechar comércio, tem que multar gente que não está... Ninguém está usando máscara, pouquíssimas máscaras, que é outro problema. Há um relaxamento completo, me desculpe. Isso não é a minha opinião, é o que eu recebo de informações. Eu não estou na rua, eu não estou vendo, eu estou fechado na minha casa, estou no isolamento, mas recebo muita informação disso. Esta é uma parte do que eu queria dizer. A outra parte é a parte da organização da sociedade incomodada com o mesmo problema e começa a querer fazer coisa que é legítimo e é muito importante. Tem um movimento aí que está se fazendo, tem um abaixo-assinado que está montando um conjunto de coisas, sugerindo coisas para a prefeitura, e está preocupado com a fiscalização. Então, muito bem, eles estão na rede social, já conseguiram mais de 100 pessoas numa rede de WhatsApp aí, entendeu? Então, tem um empenho danado disso aí também. Isso também é muito importante. É muito importante. Eu considero que tudo que for de organização social, tudo que as pessoas se juntarem para fazer, a gente tem obrigação de participar e dar força. Qualquer movimento de organização social que tenha um coletivo, a gente tem que perceber, porque quando as pessoas se juntam para resolver problema, é muito bom, é muito importante. Eu quero dizer que eu entendo perfeitamente, esse pessoal que está lutando aí, querendo arrumar espaço, tem que fazer mesmo, tem que continuar discutindo, tem que
continuar sugerindo. E a outra coisa é compreender o enfrentamento da saúde. E aí eu sou testemunho. Eu falo diariamente com a secretária, com a Mara Velar, várias vezes, e acompanho muito de perto essa questão do coronavírus. Precisa melhorar a fiscalização. É um problema da administração municipal. Agora, tenho certeza que estão empenhados tentando resolver. A sociedade precisa dar a sua contribuição. O comércio local precisa amadurecer. É claro que a grande maioria boa é consciente, está fazendo certo, mas tem muita gente que atrapalha os outros. E nós ainda não vivemos o pior e tomara que a gente não viva. Porque se isso acontecer, minha gente, vai complicar muito. Vai ter que fechar tudo, não tem outro caminho. Aí não adianta chorar o leite derramado, tá bom? Muito obrigado, boa noite.